Boa tarde a todos. Atrasamos um pouquinho, pedimos desculpa a vocês, perdão, alguns problemas técnicos, mas estamos aqui agora iniciando esse nosso trabalho. Lembrando sempre que a presença de vocês é muito importante, gostaríamos que estivessem aqui todos juntos para a nossa alegria, mas infelizmente é o momento que nós estamos vivendo, temos que transmitir os nossos trabalhos para cada um de vocês desta forma. Hoje conosco, Maria Luísa Manfrim, do Grupo Assistencial Irmão Romano, e o tema Oração do Horto. A frase que trabalhamos esta semana: não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Chico Xavier. E a partir de agora, a frase que nós vamos trabalhar: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Jesus. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje. É o capítulo 17, Sede perfeitos. E o trecho: os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se compreenderem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será que por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras, nem possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vê-se homens de notória capacidade, de que não compreendem, enquanto inteligências vulgares está mesmo de jovens que mal saíram da adolescência. Aprendem com admirável sutileza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade no senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais ainda são muito fortes, para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a sua visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é por elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. A leitura do Evangelho continua, é um pouco mais extensa, mas nós pedimos aí a vocês, se desejarem, que possam continuar fazendo a leitura logo mais. Nós vamos fazer a nossa prece
E eu peço a todos vocês que no final desta prece que eu vou fazer uma oração do enfermo. Então você mentalize, né, profundamente, abra o seu coração, envolva esta criatura, envolva todas as criaturas, e lembrando de que todos nós somos enfermos, não somente alguns do físico, mas nós somos enfermos da alma. Então vamos também nos colocar nesta oração. Vamos nos preparar. Procure ficar bem acomodado, aonde você estiver. Se estiver sobre uma cadeira, uma poltrona, uma cama, não importa como ou onde estiver neste momento, mas sim a sua ligação com o Criador, com Deus Pai, onde nós agradecemos mais um dia. Agradecemos a esta nossa vida, a vida dos nossos familiares, as experiências. Agradecemos o ar, a água, o alimento, tudo aquilo que nós vamos aprendendo com a doutrina a cada encontro. Enfim, é o seu coração que neste momento fala com Deus, nosso Pai Criador. Então, procure se externar da sua forma, da sua maneira, mas lembrando sempre que devemos agradecer a este Pai por tudo o que acontece na nossa vida e também por tudo o que estamos passando nestes momentos. E ligados com o nosso mentor individual, nós vamos saudá-lo, lembrando deste amigo, desta amiga, que mais uma vez, quando nós nos colocamos em oração e prece, mais do que todas as vezes, se posta ao nosso lado, para que juntos nós nos liguemos com o Criador, com o nosso Mestre Jesus e com aqueles amigos que vêm nos socorrer a cada encontro, a cada assistência espiritual, pois este amigo, esta amiga sabe do momento que nós estamos passando, enfrentando e juntando-se a estes espíritos. Nos entregam confiante para que eles possam operar em nós tudo aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje, para mais uma semana. E nós vamos pedindo, envolvendo os nossos familiares. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que hoje, neste feriado, onde o Mestre amado é mais lembrado, neste domingo de Páscoa, onde a família, dentro do possível, estará reunida, elevando o pensamento a Jesus, e temos a certeza de que neste domingo, nestes dias em que nós estamos bem ligados a este Mestre, que nós possamos renascer, que nós possamos nos tornar criaturas melhores e mais do que todos os anos, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Que o amor possa envolver os nossos familiares, envolver todos nós, aqueles entes queridos que não poderão estar conosco devido ao isolamento, recebam o amor, que Jesus abençoe o lar de cada um deles e que Jesus abençoe o seu lar, o lar de todos os amigos, de todos aqueles que se encontram sozinhos, que talvez a tristeza possa tomar conta do coração deste irmão, desta irmã. Mas nós temos a certeza de que Jesus jamais nos abandona. E é neste instante em que todos nós, eu convido a vocês
para fechar um pouco mais os olhos e abrir mais o coração, para que neste instante nós possamos fazer uma oração, a oração do enfermo, onde cada um vai assim elevar o seu pensamento e emanar vibrações positivas a estes amigos, a todas as pessoas e também ao seu coração, que talvez não por uma enfermidade, mas sim por uma dor da alma, possa ser tocado neste instante, neste momento de prece, quando nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor. E orando desta forma: Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves, penetras e vês. Sei que estou em Ti e Tua força está em mim. Olha para este meu corpo marcado pela enfermidade. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que Tu não te alegras com o sofrimento dos Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo, simples e modesto. Neste momento, ofereço-te todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos do Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu a vida no alto da cruz. E agora eu te peço, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem também a mesma dedicação e amor aos doentes. Amém. Que assim seja. E que nós possamos, neste momento, lembrar de todos estes nossos irmãos que estão à frente dos trabalhos, a quem foram convocados, os médicos, enfermeiros, todas as equipes multidisciplinares, todos aqueles que trabalham nesta grande pandemia, que também deixaram o seu lar, deixaram a sua família para socorrer, para atender estes nossos irmãos. Que uma proteção seja feita sobre eles, aqueles que assim lembrarem do nome de cada um deles, ou talvez de um hospital que conheçam, ou vários hospitais, todos nós, trabalhadores do Cristo. Vamos assim depositar uma cúpula de proteção sobre eles, para que possam estar mais amparados, protegidos e tendo a certeza de que Jesus está à frente de cada um deles. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho, muito amor, a nossa amiga, irmã, companheira, Maria Luísa, para que ela traga a sua mensagem e possa levar desta casa e de cada um de vocês todo o seu amor, a paz, envolvendo o seu lar, envolvendo o seu trabalho também espiritual e trabalho físico, que ela também está à frente deste trabalho, auxiliando nesta grande pandemia. Que Jesus abençoe todos nós nesta tarde. Que assim seja. Ai, peraí,
Edson, vou tentar, qualquer coisa eu mudo. Não, pode deixar. Boa tarde a todos. Realmente compartilho aqui com o Edson a tristeza de ver a casa vazia e peço licença para entrar nos lares de todos e pedindo que Jesus nos abençoe, que a paz dele esteja com todos nós, e que ele seja sempre a nossa inspiração. Inicialmente, apesar de terem colocado agora há pouco o tema inicialmente era livre, né? Mas, apesar da nossa colega, nossa irmã ter falado muito bem sobre a Páscoa, né? Nos deu uma aula, né, sobre a Páscoa, não tem como a gente não falar alguma coisa sobre a Páscoa. Afinal de contas, hoje nós estamos celebrando Sexta-feira Santa, né? O sacrifício maior do nosso Mestre Jesus. E é um tempo, esse tempo de Páscoa, é um tempo que realmente a gente tem que se interiorizar, porque mais do que o Natal, eu acho que é um momento que a gente deve agradecer a Jesus, o nosso governador planetário, porque ele terminou a sua missão, ele terminou aquilo que Deus lhe confiou, né, da melhor forma possível, né? Ele teve sucesso no seu empreendimento. E obviamente que nós não podemos nos comparar a ele, né, porque ele na verdade não reencarnou, ele encarnou em missão. Mas cada vez que cada um de nós reencarna, a gente reencarna com grandes possibilidades de êxito, mas infelizmente nem sempre nós conseguimos terminar a nossa tarefa contento. Temos muitas vezes partido com mais algumas dívidas pendentes, né? Então, eu acredito que todo esse simbolismo da Páscoa, né, que é tanto dos judeus, da libertação e depois do cristianismo, onde Jesus também nos prometeu o Consolador prometido, que seja uma época em que a gente também possa fazer com que esse Consolador prometido, esse Evangelho, tudo aquilo que ele nos deixou, renasça realmente nos nossos corações. Os temas, se a gente fosse falar de tudo que aconteceu na Páscoa do Cristo, daria para fazer um seminário, né? Então, nós vamos falar de uma passagem que vamos ter que resumir por conta do tempo, né? Mas se encontra no livro do Humberto de Campos, A Boa Nova, que nos fala sobre a oração do horto. Então, Jesus reuniu os seus discípulos porque sabia que seria a última ceia que ele passaria com eles. E após ele ter, num gesto de humildade, lavado os pés dos seus discípulos, né, nos ensinando que a humildade deveria sempre estar presente na vida de todo cristão, mesmo com protestos, né, que Pedro não queria que ele lavasse seus pés. Jesus lavou o pé de todos os discípulos, mostrando que ele veio para servir. Depois disso, tomou a ceia com eles, porque ele, como um hebreu, como um judeu, ele fazia todos os rituais, né? Ele seguia, né, todo o judaísmo. Então, ele fez toda a celebração, que se alguém tiver alguma dúvida, reveja a palestra da nossa amiga, que foi feita aqui quarta-feira, que ela nos explicou muito bem de todos os símbolos da Páscoa, uma palestra maravilhosa. E, depois disso, ele fez uma palestra, uma prece muito bonita para os seus discípulos, pedindo a Deus que os confortasse, que os protegesse na caminhada dali por diante, que ele estaria não mais fisicamente, mas presente em espírito, preparando a morada, né? Porque a morada do Pai há muitas moradas na casa do Pai, pedindo proteção para eles, pedindo que eles lembrassem sempre do maior ensinamento, que era de amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como ele tinha nos amado. E depois de todas essas exortações, ele pediu a 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, que o acompanhasse até o horto, né? Que é na região do sopé do Monte das Oliveiras, né? Um campo chamado Getsemane. E ele conversou com esses 3 discípulos e falou: olha, eu estou sentindo uma tristeza, uma angústia muito grande, e eu preciso da ajuda de vocês enquanto eu vou orar.
Então, fiquem aqui em prece, e orem e vigiem enquanto eu vou fazer as minhas orações. E assim, Jesus se afastou um pouco, se prostrou no chão, né? Começou a fazer as suas orações, pedindo a Deus que, se fosse possível, que aquele cálice fosse afastado dele, mas que, se não fosse da vontade do Pai, ele se submeteria, né, a tomar esse cálice. E passado alguns instantes, ele chega onde tinha deixado os 3 discípulos e eles estavam dormindo. E Jesus os desperta, né? Eu pedi para que vocês ficassem em oração. E eles ficaram assim, meio constrangidos, né, de terem sido pegos ali em flagra, né, de estarem ali dormindo. E perceberam que Jesus estava com um semblante luminoso, né? E Jesus fala a eles que ele tinha recebido a visita de um anjo de Deus que veio ali confortá-lo para o seu infortúnio, para o seu martírio daqui a um tempo. E pediu que eles continuassem orando. Mais uma vez ele se afasta, se prostra a Deus, começa a fazer suas orações. Mais uma vez pede se o cálice pudesse ser afastado, mas ele se submetia à vontade de Deus. E mais uma vez Jesus chega perto dos discípulos e eles se encontravam sonolentos novamente. Mais uma vez Jesus chama a atenção e pede que eles permaneçam em sintonia, que eles permaneçam em oração. Mais uma vez ele volta e na terceira vez ele pega novamente os 3 discípulos dormindo. E aí ele adverte, ele fala: nossa, eu não pedi que vocês orassem e vigiassem, será que vocês não podem ficar em oração e vigilância durante apenas 1 hora? Nessa hora derradeira que eu vou passar com vocês? E eles, antes que eles pudessem, né, pedir desculpas a Jesus, Jesus falou assim: é chegada a hora. E nesse instante eles começam a perceber os soldados, né, vindo buscar a Jesus, liderados por Judas, que vem, que beija Jesus. E ele, sem demonstrar nenhuma revolta, né, aquela coragem que ele sempre nos demonstrou, ele ainda fala a Judas: amigo, aqui vens, né? Naquela última oportunidade de que ele pudesse se redimir, se arrepender e voltar atrás. E aí Jesus é preso, suas mãos manietadas, como se fosse um ladrão vulgar. E aí começa todo o sacrifício, né, toda a via crucis de Jesus. Pedro e João foram os últimos a se separarem de Jesus, após algumas tentativas fracas, né, de tentarem libertá-lo. E com exceção de João, que acompanhou, ficou até o último momento, acompanhando a crucificação de Jesus, como as penas de Jesus, a sua condenação foi muito realmente violenta, todos os discípulos se assustaram, muitos se esconderam em sítios próximos, outros trocaram as suas túnicas, né, para poder acompanhar todo aquele suplício num misto de temor, num misto de amor, num misto de dor, né, sem saber o que fazer. E Jesus, ele realmente levou a cabo a sua missão, né, foi crucificado numa demonstração de fidelidade, de confiança a Deus, né, recitando os salmos nas suas orações, se ligando a Deus, ele que era o nosso governador espiritual, né? Podia ter mandado qualquer substituto, mas ele veio ele mesmo dar o seu testemunho. E os discípulos ainda continuaram, depois da morte de Jesus, subjugados pela dúvida, pelo temor, duvidando de que, achando até que tinham desperdiçado aqueles 3 anos, né, acompanhando Jesus, para nada, né? E só voltaram a ter bom ânimo depois da Páscoa, domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou e apareceu a Madalena, né? E depois teve todas as outras aparições que a gente vai ver, todos os comandos, né, que Jesus fez aos seus apóstolos, né, para continuarem a missão. Só que essa cena do horto, para João, que era o discípulo amado, essa cena, toda vez que ele meditava sobre Jesus, lhe vinha à cabeça. Ele não se conformava de ter dormido
justo na hora que Jesus precisava dele. Ele não se conformava. Como o meu amigo, meu amado amigo, naquele momento que ele precisava, veio aquele sono inesperado e a gente não conseguiu ajudá-lo naquela hora extrema. E aquilo era uma coisa que o angustiava muito, muito. Ele ia às lágrimas, né, toda vez que ele lembrava disso. E uma determinada noite, após as suas meditações, as suas orações, ele foi ficando meio entorpecido, meio sonolento, e assim, como se ele estivesse num sonho, Jesus aparece para ele todo iluminado, né, com aquela luz maravilhosa, com aquele sorriso daqueles tempos, e saúda João. João, meu querido filho, né? O que aconteceu no horto é também um exemplo do Evangelho, né? É para que vocês também tivessem um ensinamento, para vocês lembrarem que todos aqueles que vierem nos meus passos vão ter que subir nesse caminho de Calvário, na redenção, na busca da sua redenção, sozinhos. Porque muitos daqueles que nós amamos, mais amamos na terra, vão estar adormecidos pela indiferença. Então, os apóstolos de aqui por diante terão que saber que este caminho é solitário e que muitas vezes nós precisamos nos perseverar no nosso testemunho individual. E para isso, nós precisamos orar e vigiar. Então, esta frase de Jesus, a gente conhece bastante, né? Orar e vigiar. Mas a gente acaba não colocando em prática com muita frequência. Na verdade, a gente, às vezes, ora errado, vigia pouco, né? E quem tem o hábito de vir numa casa espírita, numa igreja, né? Estou falando uma casa espírita porque muitas pessoas vêm à casa e acabam depositando todo o seu lixo, né, dentro das salas de passe, achando que a espiritualidade tem que tomar conta de tudo, né? E hoje, nesses momentos que nós estamos vivendo, na verdade, os tempos já estavam sendo difíceis, né? Mas agora nós estamos realmente numa época em que o sofrimento está culminando, né? E o que a gente percebe é que as pessoas andam saindo dessa oração e da vigilância, né? Eu acho que até orar elas estamos, mas estão perdendo a vigilância. Então, são notícias, é WhatsApp, é televisão, é os ambientes conturbados, as pessoas só sabem falar negativamente, né? E a energia está ficando densa. Então, o que a gente tem percebido, né? E estamos querendo aqui relembrar. Lembrar que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são energias que têm forma. E elas podem contaminar um ambiente, positivamente ou negativamente. Tá? Então, vamos assim fazer um exemplo, só para a gente poder visualizar. Quando a gente tem um carro que é abastecido, por exemplo, a gasolina, né? A gente coloca o combustível no carro, o resíduo depois da combustão da gasolina é uma fumaça tóxica, né? Quando ela é em muita quantidade, a gente percebe de longe, ainda mais nessa época de outono, inverno, né? Que fica aquela faixa escura. Mas no dia a dia a gente não percebe que a fumaça, esse resíduo está no ar. E assim acontece com os nossos pensamentos e sentimentos. A gente não os vê, não os sente, não vê sua forma, né? Fala, estou falando de forma pensamento, mas eles são energias que tomam formas mesmo. E dependendo do teor dos nossos sentimentos e pensamentos, né, esse resíduo ele é mais forte, ele é mais denso. E pode nos causar problemas físicos, dor de cabeça, náuseas, dor de estômago, fadiga, falta de vitalidade. Então, a gente gostaria de estar relembrando o quanto a gente pode modificar o que a gente chama de psicosfera, né? Então, o conjunto de todas as vibrações que todos nós emitimos forma uma psicosfera positiva ou negativa. Quando a gente chega aqui na Seara ou na casa que nós frequentamos, a psicosfera está toda equilibrada. As pessoas que vêm com o intuito de orar,
os benfeitores espirituais protegem toda a casa. É como se isso aqui ficasse blindado. Mesmo aquele que chega meio assim descrente, só de ficar dentro da casa espírita, do templo, ou numa casa que tem harmonia, já se sente melhor, pelo simples fato de estar lá, né? Pelo simples fato de estar compartilhando daquela energia. O contrário também, se a gente chega num lugar que o ambiente está conturbado, que a gente chega de um hospital, de um velório, de um ambiente de trabalho, né, que está muito denso, a gente, nossa, se sente mal, não vê a hora de ir embora, né? Por quê? Aquela energia, aquela psicosfera está nos contaminando. E o pior é que muitas vezes a gente pode até estar tomando algumas atitudes, nem que são nossas, são atitudes que a gente capta da psicosfera. Por isso é que muitas vezes eu tenho um pouco de medo, inclusive quando tem uma multidão, né? Porque parece que aí todo mundo entra naquele rebanho, né, de violência, parece que todo mundo canaliza. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa psicosfera que nós estamos criando nesse momento. Até no nosso próprio lar, né? Quem tem o hábito de fazer o evangelho, e eu acabo sendo um pouco repetitiva nisso, mas a gente tem que insistir no evangelho no lar, uma vez por semana com os familiares, quando possíveis, mas individualmente, ser feito diariamente. E além do evangelho diário, as nossas orações, quando acordamos, quando chegamos, quando saímos, quando acabamos de fazer um trabalho, são necessárias, porque o nosso lar vai ficando blindado, né? E mesmo que a gente chegue nervoso, intranquilo dos nossos trabalhos, tal, nós temos dentro do nosso lar um pequeno pedaço do paraíso onde a gente consegue se refazer. E aí, irmãos, como é que a gente consegue manter essa psicosfera equilibrada? É através da oração, né? A oração, ela é o nosso mecanismo de entrarmos em sintonia com as energias superiores. É um portal que nós não fazemos uso adequadamente, né? Às vezes, até a gente usa fazendo uma forma errada as nossas orações. Porque para a gente sair da horizontalidade, né, que representa as coisas da matéria, e subirmos em direção às coisas do espírito, a gente precisa ter um ambiente calmo para fazer, um ambiente interno calmo para fazer essa oração. Então, não adianta a gente orar com desespero, com lamúria, com queixa. A gente precisa serenar, ou através da respiração, de uma música, se aquietar para a gente poder fazer essa ligação. Porque o nosso pensamento, irmãos, é uma antena. Nós emitimos e recebemos vibrações. Quando a gente emite vibrações positivas, nós entramos em sintonia com todos os que pensam igual a nós. Então, é a lei da sintonia, a lei da atração, a lei da ressonância. Quando a gente se eleva, entra em contato com mentes encarnadas e desencarnadas que pensam como nós. E as nossas preces, elas sobem em espirais até o alto. Então, tem gente que fala assim, eu rezo, não adianta nada. Tá, mas vamos ver, como é que você reza? Você reza egoisticamente? As suas preces só são aqui no horizontal, que a vibração não sai do chão, porque você pensa no seu problema, na minha dor, no meu problema, no meu negócio, no meu dinheiro, na minha família? Aí, realmente, essa prece não está passando nem aqui no teto, né? Quando a gente tem esse hábito de orar, mas orando, sabendo que a gente tem que primeiro buscar essa energia, doar o nosso melhor, a energia vai subindo, ela chega até os benfeitores espirituais, que conseguem canalizá-las para quem necessita, e retorna para a gente em forma de bênçãos. Né? Olha que bonito. Então, quando a gente ora, lógico que a gente deve pedir por nossas dificuldades e as nossas dores, mas nós precisamos lembrar que a nossa oração, ela, no momento atual, principalmente, precisa ter uma força coletiva que a gente só consegue com a união. Né? O homem, enquanto o homem encarnado não entender que a oração é que nem a água que a gente bebe, a comida que a gente come, o ar que a gente respira, o homem não vai conseguir evoluir.
Porque mesmo estando fisicamente aqui, dentro desse corpo físico, nós somos espíritos. E nós precisamos dessa conexão, né, espiritual. Senão, a gente pratica suicídio em gotas. Né? A gente vive que nem um peixe fora d'água, que só se preocupa com as coisas da matéria e esquece do nosso lado espiritual, que é o único que vai permanecer. Então, é muito importante, irmãos, a gente entender que nesse momento nós precisamos orar e vigiar. Vigiar como? Pensamentos que vão chegando, repetitivos, pensamentos pessimistas, pensamentos de desespero, pessoas com síndrome do pânico, crise de ansiedade. A gente tem que parar e pensar a quem favorece eu ter esse pensamento de pessimismo, de negativismo. As trevas ou a luz? Porque se a gente permanece nessa energia baixa, a gente está contribuindo para aqueles que querem destruir a obra do Cordeiro de Deus. Então, chegou um pensamento desse, é a hora da vigilância. Isso não me pertence, eu não quero esse pensamento. Vamos buscar oração, buscar o Evangelho, vamos buscar uma leitura edificante para a gente contribuir com a solução e não fazer parte do problema. E o que nós estamos vendo hoje é muito cristão fazendo parte do problema e não da solução. E como Jesus sempre nos exemplifica tudo que a gente precisa saber de conduta, é só a gente ver essa história do horto. O que Jesus fez na hora que ele estava na hora mais angustiosa da sua existência? O que ele fez? Ele foi pedir ajuda? Alguém conhece o sumo sacerdote, o imperador, Pôncio Pilatos, para ver se consegue me liberar? Não. O que ele foi fazer? Ele foi buscar ajuda em Deus e nos seus auxiliares, nos seus discípulos que ele levou junto. Para quê? Para orar, para pedir forças, para pedir orientação. Né? Se fosse possível aquilo ser liberado da vida dele, muito que bem, senão ele se submetia à vontade de Deus. E o que nós temos feito? Em vez de colaborar com Cristo, nós estamos fazendo parte do problema, acolhendo sentimentos, pensamentos negativos, não fazendo as nossas orações da maneira correta, não fazendo o nosso evangelho no lar, não nos blindando. Então, olha a nossa responsabilidade. Mas a minha oração vai fazer efeito lá na China. Gente, nós estamos vendo que esse problema todo que está acontecendo não vê raça, não vê religião, vírus não tem passaporte. Né? A gente tem que vibrar sabendo que, se todos nós nos unirmos em oração, podemos sim transformar a psicosfera do nosso planeta. E o plano espiritual precisa disso. Vocês já imaginaram o trabalho que eles estão tendo? Além dos desencarnados, os que desencarnam coletivamente, pela lei de ação e causa e efeito, né? Que estão desencarnando dessa forma, porque tem os motivos que nós não venham ao caso agora a gente falar, mas estão dentro da justiça divina. E ainda todo o trabalho que tem com a gente, que se desespera. Coitados, né? Dá dó. Estão trabalhando demais, não estão nem ganhando hora extra. Então, a gente precisa tomar cuidado. E aí eu lembro da mensagem de Emmanuel que fala sobre essa passagem. Né? Emmanuel fala que Jesus, quando veio à Terra, ele veio para acordar os homens. E nós ainda estamos dormindo. Né? E quando ele veio... E na hora que ele mais necessitava, o que ele fez? Ele pediu a ajuda de 3 discípulos. Não eram quaisquer discípulos, eram os que estavam mais preparados, que conviveram com ele durante 3 anos, que estavam ali no dia a dia com ele. Ele não pegou discípulo que começou a seguir uma semana passada ou alguém que ele curou o mês passado. Não, eram discípulos que ele confiava. E mesmo assim, eles aumentaram a solidão de Jesus naquela hora. E Jesus, como nos diz Emmanuel, segue pedindo colaboradores. Jesus, nesse momento, está pedindo a nossa colaboração.
Nós devemos representar esses discípulos, mas não ali, ao invés de estar dormindo. A gente tem que estar lá orando junto com Jesus, contribuindo. Porque, infelizmente, Jesus continua trabalhando e esperando a nossa contribuição, que nunca é suficiente. Porque a gente está mais preocupado com os nossos problemas e achando que não podemos contribuir de maneira efetiva. E aí, quando a gente desencarna e chegar lá do outro lado e vai ficar desiludido porque não fez tudo o que tinha que fazer, Jesus vai falar o que para a gente? Ah, vocês não conseguiram nem uma hora ficar ao meu lado. Porque a nossa vida é rápida, é essa hora que Jesus nos fala. Nós estamos vivenciando essa hora com Jesus e não podemos dormir. Não podemos ficar sonolentos. Chegou a hora da gente contribuir. Contribuir com a nossa oração, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento elevado, com a nossa confiança em Deus, com a confiança que Jesus está no comando desse barco. Ele vai chacoalhar, mas ele não vai cair. Nós estamos sendo avisados, nós espíritas cristãos mais ainda, da transição planetária, de tudo isso que já estava escrito. E nós estamos nos desesperando? Não. Agora a gente tem que estar ali junto, remando com Jesus. Né? A gente tem que estar pronto para, quando ele precisar da nossa ajuda, a gente está ali. E não ficar choramingando nem dormindo. Né? Então, irmãos, eu peço encarecidamente que cada um de nós possa refletir sobre a qualidade da nossa prece e da nossa vigilância. Estamos sendo vigilantes 24 horas por dia. Estamos fazendo uso da oração para o nosso equilíbrio. Essa ferramenta que nós temos, vamos usá-la da melhor forma possível. E eu tenho certeza que, se assim o fizermos, nós vamos estar contribuindo com Jesus nessa hora angustiada em que ele recebe tantos apelos. E nós agora devemos ser realmente os trabalhadores, provar que somos os trabalhadores da última hora. Então, que Jesus possa nos ajudar para que nós sejamos sempre aqueles servos prontos a agir na oração e na vigilância. Ave Cristo. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Maria Luísa Manfrim, a nossa amiga Lisa, por estar aqui conosco, trabalhando. Foi chamada para trabalhar. Hoje, tenho certeza de que nós aqui estamos trabalhando e a partir de agora vocês também do outro lado, aqueles que trabalham numa casa espírita, aqueles que ainda não trabalham ou de outras casas, de uma forma, com certeza, Jesus conta com cada um de nós. Fiquemos em vibração elevada, sintonia e oração. Tudo que a Lisa passou, mas informações super importantes. As nossas recomendações: tratamento à distância, que todos agora estão fazendo esse tratamento à distância. Você deverá se preparar à noite, horário que for deitar. Faça a sua prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, se não tem ainda, faça a leitura da Bíblia. E eleve seu pensamento até o seu mentor individual, pedindo amparo, sempre pedindo proteção e agradecendo a este amigo. Mentalize a Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e o Dr. Hans, que é o médico responsável pelos médicos, equipe médica aqui da nossa casa, que possam dar toda a assistência a você à noite. Nós pedimos para que você deixe uma água para ser fluidificada. Pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, não importa o recipiente, mas sim deixe ali junto de você ou de qualquer outro familiar que também gostaria de ser assistido, e os mentores vão fluidificar, vão imantar esta água, colocando ali tudo o que você necessita. Amanhã pela manhã já comece a beber esta água, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo seu médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material,
no dia Mentalize. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa envolver a equipe médica e com certeza eles estarão dando todo o suporte, ok? Hoje, no dia do tratamento, nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual e atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. O demais, vamos ouvir atentamente as autoridades aí que estão pedindo para nós, né, para tomarmos o nosso cuidado. Aqueles que puder tomar o sol, né, no seu lar, ali em algum lugar que você possa permanecer, é bom também. E cuidados com a alimentação, que é bastante importante, né, vitamina C, tudo alimentar direitinho para que a gente possa estar mais saudável, ok? O palestrante de quarta-feira, às 19 horas, Luiz Sérgio Antônio Martins, trabalhador aqui da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, e o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Na sexta-feira que vem, o palestrante, pela minha surpresa, eu, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, para quem não me conhece, prazer, Edson Lorenzini, e o tema Poder da Fé. Esse tema, na verdade, eu tinha proposto, o Dr. Hans tinha pedido para fazer numa quarta e numa sexta, e a gente recebe aqui a planilha, e para minha surpresa, realmente foi agora ser esse tema. Se o palestrante vier, vocês vão então estar aí com esse tema, o poder da fé. Algumas também. O programa da rádio ABC, AM 1570, programa Semeando a Boa Nova, eles vão fazer a partir deste sábado, é o primeiro programa, né? Então talvez poderá ter alguma necessidade de algum ajuste, e eles vão fazer a transmissão através do Facebook Live e também do link Web Semeador. Então você vai estar acompanhando de uma outra forma, né? Eles não vão estar lá na rádio. E o tema é: estamos a caminho de um mundo melhor? É uma pergunta. Estamos a caminho de um mundo melhor? E também as perguntas através do celular 99766-6555. Então a transmissão será através do Facebook Live e também do link Web Semeador. Provavelmente vão colocar para vocês, né? Algum amigo vai compartilhar, e a transmissão então vai sendo desta forma, ok? Pois bem, aquele trabalho que ocorre sempre no segundo domingo de cada mês, que é o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, que é um trabalho que acontece sempre no Núcleo Espírita Semeador, porém não vai ter convidados, né? Não vamos poder, as pessoas não vão poder participar desta forma, indo até o semeador, mas será transmitido pelo Facebook do Núcleo Espírita o Semeador. E então, domingo às 10h30, eu estarei lá com o tema Fé como sustentação nos relacionamentos conjugais. Espero poder levar uma mensagem, contribuir com esse trabalho também do Turíbio, que eu já participei e sei o quanto é importante, né, para as famílias, para as pessoas, uma vibração também muito gostosa. Então, no domingo, às 10h30, estarei falando sobre esse tema, falando sobre algumas coisas sobre fé, um pouco sobre fé, mas também alguns casos nossos aqui, para que possa ajudar algumas famílias, né, ou algumas pessoas que estão passando por alguns problemas, algumas dificuldades. Agradecendo de coração sempre a participação de você, é muito importante as suas vibrações neste momento também, em que nós estamos aqui
Peço desculpa, às vezes tem acontecido bastante problema de cair a internet, algum problema técnico, então por vezes nós vamos atrasar um pouquinho, né? Estávamos já aqui prontos para iniciar às 14 horas, mas infelizmente, né, contamos também com a tecnologia e às vezes apresenta alguns problemas, como também várias pessoas estão tendo esses problemas com essas transmissões. A gente sabe que a vibração está muito pesada, está muito difícil. Então, a Lisa falou bastante sobre isso, forma e pensamento. É muito importante a sua colaboração nesse sentido. Mantermos em sintonia, fé, em harmonia, para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível e passarmos por esta pandemia. Fiquem em paz e até o próximo encontro nosso, na quarta-feira que vem, às 19 horas. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Que assim seja. Amém.